Hare Krishna, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí, com saúde, felizes em consciência de Krishna. São textos longos, e eu vou fazer a leitura da introdução aqui, que é bem interessante, eu acho importante para todos nós, né? Eu ofereço meus respeitosos Dandavat-pranam aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Yogacharya Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev, ao Mahapatita Pavan Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, o meu Siksha Guru Priyabandhu Pujapada Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, do Siksha Rupanuga Guru Varga, Vaishnavas e Vaishnavis, todas as pessoas que estão aí vendo a live. O livro de Krishna, ele é um resumo do 10º canto, né? Só para deixar uma explicaçãozinha antes de começar. Srila Prabhupada, acho que ele estava traduzindo o 3º canto do Srimad Bhagavatam, que aliás é maravilhoso, é onde eu parei e comecei a ler de novo. É muito bom, muita informação. E ele parou ali quando o George Harrison dos Beatles ele fez uma doação, e com esse Lakshmi foi impresso o resumo do 10º canto. Srila Prabhupada preferiu fazer a tradução e um resumo do comentário do 10º canto do Bhagavatam. Então, essa é a importância do 10º canto do Bhagavatam, né? Alguns aí, que é discípulos dele, falavam que nós não deveríamos ler, se nós não tivéssemos que ler esse livro, né? Por que o próprio Srila Prabhupada pararia para fazer ele, né? Então, a introdução, ele começa cantando, citando do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7:96, esse mantra Krishna, 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 Rei, né? E ele continua assim. Ao tentar escrever esse livro, Krishna, deixe-me, em primeiro lugar, oferecer as minhas respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, Nityalila Pravistam Vishnupad Astottarasata Shishimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Em seguida, deixe-me oferecer as minhas respeitosas reverências ao Oceano de Misericórdia, o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, que aparece representando o papel de um devoto simplesmente para distribuir o mais elevado princípio devocional. O Senhor Chaitanya começou a sua pregação a partir do mais conhecido como Godadesh, Bengala, do país mais conhecido como Godadesh, a Bengala Ocidental. E como pertenço a Madhva Gaudiya Sampradaya, devo, portanto, oferecer as minhas respeitosas reverências à nossa sucessão discipular. Então, Srila Prabhupada ele começa oferecendo, é o Mangala Charana, ele está oferecendo os pranamas a Srila Gurudev, Srila Prabhupada, o guru dele, né? E vai agora a Mahaprabhu e toda a sucessão. Este Madhva Gaudiya Sampradaya é também conhecido como Brahma Sampradaya, porque a sucessão discipular começou originalmente de Brahma. Brahma instruiu o sábio Narada, Narada instruiu Vyasadeva, e Vyasadeva instruiu Madhva Muni, ou Madhvacharya. Madhavendra Puri, o originador da Madhva Gaudiya Sampradaya, pertenceu à sucessão discipular de Madhvacharya. Ele teve muitos discípulos célebres, tanto na ordem de Sannyas, né, a ordem de vida renunciada, também como na vida de casado, discípulos tais como Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu e Iswarapuri. Iswarapuri foi o mestre espiritual do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Iswarapuri. Nityananda Prabhu, Sri Adwaita, Acharya Prabhu, Srivasa Pandita e Srila Gadadhara Pandita. Em seguida, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Swarupa Damodara, que atuou como secretário particular do Sr. Chaitanya, e ofereçamos nossas respeitosas reverências a Vasudevarata e a Sri Govinda, o servidor constante do Sr. Chaitanya, e ao amigo constante do Sr. Chaitanya Mukunda, e também a Murari Gupta. Ofereçamos nossas respeitosas reverências aos 6 Goswamis de Vrindavan, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Raghunatha Dasa Goswami. O próprio Krishna explica no Bhagavad Gita que ele é a suprema personalidade de Deus.
Sempre que há as discrepâncias nos princípios regulativos da vida religiosa do homem e uma proeminência de atividades irreligiosas, ele aparece nesse planeta Terra. Em outras palavras, quando o Senhor Krishna apareceu, havia uma necessidade de reduzir a carga de atividades pecaminosas acumuladas nesse planeta, ou nesse universo. O Senhor Mahavishnu, a porção plenária de Krishna, está encarregado dos assuntos da criação material. Quando o Senhor descende, a encarnação emana de Vishnu. O Mahavishnu é a causa original da criação material, e dele se expande o Garbhodakashayi Vishnu, e em seguida Kshirodakashayi Vishnu. Geralmente, todas as encarnações que aparecem dentro desse universo material, são expansões plenárias do Kshirodakashayi Vishnu. Então, eu vi que está tendo agora a leitura também do Chaitanya Charitamrita, né? Começando aí do Adilila. A gente aqui em Santos, a gente está fazendo pelo link do Gaudiya Satsanga Bhavan do Instagram a leitura desse livro, né? E nós acabamos anteontem, o volume 1. E lá explica bastante, Srila Prabhupada explica bem a respeito desse assunto aqui. Portanto, a obrigação de reduzir a sobrecarga de atividades pecaminosas nessa terra não compete ao próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. Mas quando Krishna aparece, todas as expansões de Vishnu também se juntam a ele. As diferentes expansões de Krishna, a saber, Narayan, a expansão quádrupla de Vasudeva, Shankashan, Pradyumna e Aniruddha, bem como a expansão plenária parcial de Matsya, ou a encarnação de peixe, e outros Yuga-avataras, encarnações para o milênio, e os Manvantara avataras, as encarnações dos manos. Todos se reúnem e aparecem com o corpo de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é o todo completo, e todas as expansões plenárias e encarnações vivem sempre com ele. Isso é bem explicado também no Adilila. Tinha algo para falar aqui, mas vamos em frente. Quando Krishna apareceu, o Senhor Vishnu também estava com ele. Na realidade, Krishna aparece para demonstrar seus passatempos de Vrindavan e para atrair as almas condicionadas, afortunadas e convidá-las a voltar para casa, de volta ao Supremo. A matança dos demônios foi simultânea com as suas atividades de Vrindavan e foi levada a cabo unicamente pela porção Vishnu de Krishna. Bhaktivedanta Goswami Maharaj estava falando disso essa semana, né? Que na realidade esse Krishna ele vive em deleite dos passatempos de Goloka Vrindavan. Quando mata algum demônio, é a porção dele de Vishnu, Mahavishnu, que vai e realiza esses passatempos, né? No Brahma Samhita, existe uma edição, deixa eu ver se tem aqui na minha mão. Não, está no guarda-roupa. O Brahma Samhita, ele fala também bastante disso. Tem uma explicação de Srila Siddhar Maharaj falando a respeito disso. Das expansões dele, né? Em tudo isso que está falando sobre Narayan, sobre o Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, Vasudeva, Sankashana, Pradyumna, Aniruddha, etc. No Bhagavad Gita, 8º capítulo, 20º verso, afirma-se que existe uma outra natureza que é eterna, o céu espiritual, o qual é transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. Pode-se ver o mundo manifestado na forma de muitas estrelas e sistemas planetários, tais como o Sol e a Lua, mas além disso, há uma porção imanifesta da qual ninguém que tenha esse corpo pode se aproximar. E além dessa matéria imanifesta, está o reino espiritual. No Bhagavad Gita, esse reino é descrito como supremo e eterno. Ele nunca é aniquilado. Essa natureza material está sujeita à criação e à aniquilação repetidas, mas aquela parte, a natureza espiritual, permanece como ela é, eternamente. Aqui ele vai falar do Brahma Samhita. No Brahma Samhita,
Também se descreve a morada suprema de Shri Krishna, a personalidade de Deus, como a morada de Chintamani. Essa morada do Senhor Krishna, conhecido como Goloka Vrindavan, é cheia de palácios feitos de pedra Chintamani, a pedra do toque, a pedra que transforma tudo em ouro. Ali, as árvores são chamadas árvores dos desejos, Kalpavriksha, e as vacas se chamam Surabhi. Ali, o Senhor é servido por centenas de milhares de deusas da fortuna. O seu nome é Govinda, é o Senhor primordial, e ele é a causa de todas as causas. Ali o Senhor toca sua flauta. Seus olhos são como pétalas de lótus, e a sua cor é como a de uma nuvem formosa. Ele usa uma pena de pavão sobre a cabeça, e é tão atrativo que excede milhares de cupidos. No Gita, o Senhor Krishna dá apenas uma pequena indicação da sua morada pessoal, que é o planeta máximo do reino espiritual. Ao passo que no Srimad Bhagavatam, Krishna aparece realmente com toda a sua parafernália e demonstra suas atividades em Vrindavan, e a seguir em Mathura e depois em Dwaraka. O conteúdo desse livro revelará gradualmente estas atividades. A família na qual apareceu Krishna chama-se a dinastia Yadu. Essa dinastia pertence à família que descende de Soma, o deus do planeta Lua. Na ordem real, há duas famílias de kshatriyas diferentes, uma que descende do rei do planeta Lua e a outra que descende do rei do planeta Sol. De vez em quando eu paro para dar uma lidinha aí, tá bem? Sempre que a Suprema Personalidade de Deus aparece, ele geralmente aparece numa família de kshatriyas, ou seja, de militares, né? de reis, administradores. Porque tem que estabelecer os princípios religiosos ou a vida honrada. Segundo o sistema védico, a família de Kshatriya é a protetora da raça humana. Quando a Suprema Personalidade de Deus apareceu como o Senhor Ramachandra, ele apareceu na família descendente do Deus do Sol, conhecida como Raghuvansa. E quando apareceu como o Senhor Krishna, ele fez na família Yaduvansa. No 24º capítulo do 9º canto do Srimad Bhagavatam, há uma extensa lista dos reis da Yaduvansa. Todos eles foram grandes reis poderosos. O nome do pai de Krishna foi Vasudeva, filho de Surasena e descendente da dinastia Yadu. Na realidade, a Suprema Personalidade de Deus não pertence a nenhuma dinastia desse mundo material. Porém, por sua graça, a família na qual aparece a Suprema Personalidade de Deus torna-se famosa. Por exemplo, a madeira de sândalo produzida nos estados da Malásia. A madeira de sândalo tem suas próprias características à parte da Malásia. Mas porque, por acidente, essa madeira é produzida principalmente nos estados da Malásia, ela é conhecida como madeira de sândalo malaya. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, pertence a todos, mas assim como o Sol nasce no leste, embora haja outras direções das quais ele poderia nascer, da mesma forma, por sua própria escolha, o Senhor aparece numa família em particular, e em tal família torna-se famosa. Quando Krishna aparece, todas as suas expansões plenárias também aparecem junto com ele. Krishna apareceu juntamente com Baladeva, que é conhecido como seu irmão mais velho. Balarama é a origem do Sankarsana, da expansão quádrupla. Balaram é também uma expansão plenária de Krishna. Nesse livro tentaremos mostrar como Krishna apareceu na família da dinastia Yadu e como ele exibiu as suas características transcendentais. Isso se descreve muito vividamente no Srimad Bhagavatam, especificamente no 10º canto. E a base desse livro será o Srimad Bhagavatam. Geralmente, as almas liberadas ouvem e saboreiam os passatempos do Senhor. Aqueles que são almas condicionadas estão interessadas em ler contos de ficção sobre as atividades materiais de algum homem comum.
No Srimad Bhagavatam e em outros Puranas, encontram-se as narrações que descrevem as atividades transcendentais do Senhor. Porém, as almas condicionadas ainda preferem estudar narrações ordinárias. Elas não estão muito interessadas em estudar as narrações dos passatempos do Senhor Krishna. E não obstante, as descrições dos passatempos do Senhor Krishna são tão atrativas e são saborosas para todas as classes de homens. Nesse mundo existem 3 classes de homens. Uma classe consiste em almas liberadas, e a outra consiste naquela que estão tentando liberar-se. E a terceira consiste nos homens materialistas. Quer seja liberado ou se esteja tentando liberar-se, ou mesmo que se seja grosseiramente materialista, vale a pena estudar os passatempos do Senhor Krishna. As almas liberadas não têm interesse em atividades materialistas. A teoria impersonalista de que após a liberação a pessoa se torna inativa e não necessita ouvir nada, não prova que uma alma liberada seja realmente inativa. Uma alma viva não pode ser inativa. Ela é ativa tanto no estado condicionado quanto no estado liberado. Uma pessoa doente, por exemplo, também é ativa, porém suas atividades são muito dolorosas. A mesma pessoa, quando se livra da condição enferma, ainda é ativa. Mas na condição saudável, as atividades são plenas de prazer. Similarmente, os impersonalistas são capazes de fazer arranjos para se livrar das atividades enfermas e condicionadas, mas não têm informação das atividades da condição saudável. Aqueles que estão realmente liberados, em pleno conhecimento, sentem-se atraídos a ouvir as atividades de Krishna, e tal ocupação é atividade espiritual pura. Para as pessoas que estão realmente liberadas, é essencial ouvir sobre os passatempos de Krishna. Para uma pessoa que está no estado liberado, este é o assunto mais saboroso. Da mesma forma, se as pessoas que estão tentando liberar-se ouvem as narrações tais como o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, então o seu caminho da liberação fica muito claro. O Bhagavad Gita é o estudo preliminar do Srimad Bhagavatam. Estudando Gita, a pessoa se torna totalmente consciente da posição do Senhor Krishna. E quando se situa aos pés de lótus de Krishna, ela compreende as narrações de Krishna que são descritas no Srimad Bhagavatam. Quanto a isso, eu gostaria de compartilhar uma coisa que me recordei aqui. Existe uma aula de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj chamada Ramananda Samvada. Eu tenho essa aula aqui, eu estou querendo fazer uma live em breve com ela. Tenho que ver alguns erros de português para não ficar ruim para ler, né? Ou de transcrever. Em que Srila Gurudeva narra a conversa de Mahaprabhu, né, com Ramananda Roy no Gambhira. E ali ele fala para Ramananda Roy falar alguma coisa de relevante, né? Então Ramananda Roy começa a citar vários versos do Bhagavad Gita, né? Desde de uma forma dos versos mais básicos aos que vão sendo os mais elevados, né? E Mahaprabhu vai rejeitando os versos do Gita. Aí eu falei isso uma vez para os devotos que eu conhecia no início. Que é isso? Isso não existe. Como Mahaprabhu rejeita o Bhagavad Gita? Só tendo a elucidação do Acharya, né, para a gente poder compreender, ele vai abrindo os significados de cada verso e vai explicando. E vai ver o tanto de coisa que tem ali dentro do Bhagavad Gita. Então, o Gurudeva explica que tem explicações para um nível neófito, para um nível intermediário, para um nível avançado dentro do chamado Bhagavad Gita, né? Se a gente olhar, por exemplo, o significado de Siddhara Maharaj para um verso Sarvadhamam Parityajamam Mekam Saranam Vraja, abandone tudo e renda-se a mim, né? Quando ele fala esse a mim, Siddhara Maharaj explica, mas quem é essa pessoa que ele está falando para se renunciar e se render somente a ele, abandonar todo tipo de religião e se render a ele? Aí ele fala, Mamekam Saranam Vraja. O que é Vraja? É o Krishna de Vraja, né? E então, até ali, ele coloca Vrindavana,
né? Aquele Krishna de Vrindavan, Govinda, que Srila Prabhupada está falando aqui. Então, o chamado Bhagavad Gita, ele contém tudo isso, né? O segredo mais secreto e o mais secreto do mais secreto. Vamos continuar. Por conseguinte, o Sr. Chaitanya avisa os seus seguidores que a obrigação deles é propagar o Krishna Katha, ou Harikatha, né? Krishna Katha significa narrações sobre Krishna. Há 2 Krishna Kathas: as narrações faladas por Krishna e as narrações faladas sobre Krishna. O Bhagavad Gita é a narração, ou a filosofia, ou a ciência de Deus, falada pelo próprio Krishna. O Srimad Bhagavatam é a narração sobre as atividades e os passatempos transcendentais de Krishna. Ambos são Krishna Katha. A ordem do Senhor Chaitanya é que se deve difundir o Krishna Katha por todas as partes do mundo, pois as pessoas condicionadas que sofrem sob os tormentos da existência material se sentirem atraídas pelo Krishna Katha. Então, o seu caminho da liberação se abrirá e se aclarará. O propósito de se apresentar esse livro é, em primeiro lugar, o de induzir as pessoas a compreender Krishna, ou o Krishna Katha, porque assim elas podem libertar-se do cativeiro material. Raghunandana Prabhu, por favor, você me avisa aí do tempo, tá? Para eu ficar esperto. Esse Krishna Katha também atrairá muitas pessoas que são muito materialistas, porque os passatempos de Krishna com as gopis, as pastorzinhas de vacas, são exatamente como as aventuras amorosas entre as moças e os rapazes dentro desse mundo material. Na realidade, o sentimento sexual encontrado na sociedade humana não é inatural, porque esse mesmo sentimento sexual existe na personalidade de Deus original. A potência de prazer chama-se Srimati Radharani. A atração das aventuras amorosas, fundamentadas no sentimento sexual, é a característica original da Suprema Personalidade de Deus. E como nós, as almas condicionadas, somos partes integrantes do Supremo, também temos tais sentimentos, só que os experimentamos numa condição diminuta e pervertida. Por isso, quando aqueles que andam em busca da vida sexual nesse mundo material ouvirem sobre os passatempos de Krishna com as gopis, eles saborearão o prazer transcendental, muito embora isso pareça ser materialista. A vantagem será que eles se elevarão gradualmente à plataforma espiritual. No Bhagavatam se afirma que se uma pessoa ouvir os passatempos do Senhor Krishna com as gopis, da parte das autoridades e com submissão, então ela será promovida à plataforma de serviço transcendental, amoroso ao Senhor. E a doença material da luxúria dentro do seu coração será completamente superada. Olha só. Em outras palavras, isso neutralizará a sua vida sexual material. Então, a luxúria, né, da Badajiva, da alma condicionada, Hare Krishna Malini Dandavas. O remédio para essa Greed Roga, né, é o Harikatha, do 10º canto aqui, os passatempos com as gopis. Krishna atrairá as almas liberadas e as pessoas que estão tentando se liberar. Krishna atrairá as almas liberadas e as pessoas que estão tentando se liberar, bem como os grosseiros materialistas condicionados. De acordo com a declaração de Maharaj Parikshit, que ouviu sobre o Krishna da parte de Sukadeva Goswami, o Krishna Katha se aplica igualmente a todo ser humano, em qualquer condição de vida que esteja. Todo mundo apreciará profundamente esse Harikatha. Mas Maharaj Parikshit também advertiu que as pessoas que simplesmente se ocupam em matar animais e em matar a si mesmas talvez não se sintam muito atraídas pelo Krishna Katha. Em outras palavras, as pessoas comuns que seguem os princípios morais regulativos das Escrituras
Não importa em que condição se encontrem, certamente sentir-se-ão atraídas. Certamente sentir-se-ão atraídas, mas não as pessoas que estão se matando a si mesmas. A palavra exata usada no Srimad Bhagavatam em relação a isto é pasugna, que significa matar animais ou matar-se a si mesmo. As pessoas que não são autorrealizadas e que não estão interessadas na realização espiritual estão se matando, estão cometendo suicídio, já que essa forma de vida humana se destina especialmente à autorrealização. A pessoa que negligencia essa importante parte das suas atividades simplesmente desperdiça seu tempo como animais. Assim, ela é pasugna. O outro significado da palavra se refere àqueles que realmente matam animais. Isso se refere às pessoas que comem animais, inclusive cachorros. A gente tem visto isso atualmente ainda, infelizmente, né? Pois todas elas se ocupam em matar animais de muitas maneiras, tais como caçando e abrindo matadouros. Pessoas assim não podem estar interessadas em Harikatha. O rei Parikshit estava especialmente interessado em ouvir o Krishna Katha, porque sabia que seus antepassados e seu avô, Arjuna, em particular, só sairiam vitoriosos da grande batalha de Kurukshetra por causa de Krishna. Podemos também considerar esse mundo material como um campo de batalha de Kurukshetra. Todos lutam duramente pela existência nesse campo de batalha e cada passo há perigo. A cada passo há perigo. Segundo Maharaj Parikshit, o campo de batalha de Kurukshetra era exatamente como um vasto oceano cheio de animais perigosos. O seu avô Arjuna teve que lutar com grandes heróis, tais como Bhishma, Drona, Karna e muitos outros. Não eram lutadores comuns. Tais guerreiros são comparados ao peixe Timingila no oceano. O peixe Timingila pode engolir grandes baleias com muita facilidade. Os grandes lutadores do campo de batalha de Kurukshetra poderiam engolir muitos Arjunas com muita facilidade, mas simplesmente por causa da misericórdia de Krishna, Arjuna foi capaz de matá-los a todos. Assim como uma pessoa pode sem nenhum esforço passar por cima da pequena poça d'água contida na pegada de um bezerro. Da mesma forma, Arjuna, pela graça de Krishna, foi capaz de passar de um salto e muito facilmente pelo oceano da batalha de Kurukshetra. Maharaj Parikshit apreciava muitas atividades de Krishna e por muitas outras razões. Não foi somente seu avô que Krishna salvou, mas ele próprio também foi salvo por Krishna. No final da batalha de Kurukshetra, todos os membros da dinastia Kuru, tanto os filhos, netos, no lado de Dhritarashtra, quanto aqueles que estavam no lado dos Pandavas, morreram na luta. À exceção dos 5 irmãos Pandavas, todos morreram no campo de batalha. Nessa ocasião, Maharaj Parikshit estava dentro do ventre de sua mãe. Seu pai, Abhimanyu, o filho de Arjuna, também morreu no campo de batalha de Kurukshetra. E assim, Maharaj Parikshit foi um filho póstumo. Quando estava no ventre de sua mãe, Ashwatthama atirou uma arma Brahmastra para matá-lo. Quando Uttara, a mãe de Parikshit Maharaj, aproximou-se de Krishna, Krishna, vendo o perigo do aborto, entrou no ventre dela com uma super-alma e salvou Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit também é chamado de Vishnurata, porque o próprio Senhor Vishnu salvou-o enquanto ele ainda estava no ventre. Deste modo, todo mundo, em qualquer condição de vida, deve se interessar em ouvir sobre Krishna e as suas atividades, porque ele é a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus. Ele é o todo-penetrante. Ele vive dentro do coração de todo mundo e em sua forma universal. E, todavia, como se descreve no Bhagavad Gita, ele aparece como ele é na sociedade humana, simplesmente para convidar a todos à sua morada transcendental, de volta ao lar, de volta ao Supremo.
Todos deviam se interessar em conhecer Krishna, e esse livro é apresentado com esse fim: que as pessoas possam conhecer Krishna e beneficiar-se perfeitamente nesta forma de vida humana. No nono canto do Srimad Bhagavatam, Shri Baladeva é descrito como filho de Rohini, uma esposa de Vasudeva. Vasudeva é o pai de Krishna. Teve 16 esposas e uma delas foi Rohini, a mãe de Balaram. Mas Balaram também é descrito como filho de Devaki. Como poderia ele ser filho tanto de Devaki como de Rohini? Esta foi uma das perguntas que Maharaj Parikshit fez a Sukadeva Goswami, a qual será respondida na ocasião oportuna. Maharaj Parikshit também perguntou a Sukadeva Goswami por que Shri Krishna, logo após o seu aparecimento como o filho de Vasudeva, foi levado imediatamente para a casa de Nanda Maharaj em Vrindavan, Gokula. Ele também quis saber quais foram as atividades do Senhor Krishna enquanto este esteve em Vrindavan, enquanto esteve em Mathura. Além disso, estava especialmente curioso para saber por que Krishna havia matado Kansa, o seu tio materno. Uma vez que ele era irmão da mãe de Krishna, Kansa era um superior muito íntimo de Krishna. Então, como pôde ele matar Kansa? Ele também perguntou quantos anos o Senhor Krishna permaneceu na sociedade humana, quantos anos reinou o seu reinado em Dwaraka e quantas esposas aceitou ali. O conteúdo desse livro consiste em Sukadeva Goswami respondendo esta e a outras perguntas feitas por Maharaj Parikshit. A posição de Maharaj Parikshit e Sukadeva Goswami é única. Maharaj Parikshit é a pessoa certa para ouvir sobre os passatempos transcendentais de Krishna, e Sukadeva Goswami é a pessoa certa para descrevê-los. Se tal combinação afortunada se faz possível, então Krishna Katha se revela imediatamente, e as pessoas podem beneficiar-se até o mais alto grau ao ouvirem tal conversação. Sukadeva Goswami apresentou essa narração quando Maharaj Parikshit estava preparado para abandonar o seu corpo, jejuando às margens do Ganges. Para assegurar a Sukadeva Goswami de que não se sentiria cansado ouvindo Krishna Katha, Parikshit Maharaj se exprimiu com muita franqueza. A fome e a sede podem molestar as pessoas comuns, ou a mim. Mas os tópicos de Krishna são tão maravilhosos que uma pessoa pode continuar ouvindo sobre eles sem sentir-se cansada, pois tal audição a situa na posição transcendental. Compreende-se que é preciso ter muita sorte para se ouvir sobre o Harikatha. Compreende-se que é preciso ter muita sorte para se ouvir sobre o Harikatha seriamente como Maharaj Parikshit. Ele estava especialmente interessado no assunto porque esperava a morte de um momento para outro. Todos devemos estar conscientes de que a morte pode vir a qualquer momento. Esta vida não é de modo algum segura. De um momento para o outro podemos morrer. Não importa se a pessoa é jovem ou idosa. Por isso, antes que aconteça a morte, devemos estar totalmente conscientes de Krishna. Às portas da morte, o rei Parikshit ouvia o Srimad Bhagavatam da parte de Srila Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami sentiu-se muito satisfeito. Sukadeva foi o maior de todos os recitadores do Bhagavatam. Do Bhagavata. E assim, ele começou a falar sobre os passatempos de Krishna, os quais destroem todas as coisas inauspiciosas desta era de Kali. Sukadeva Goswami agradeceu ao rei por seu desejo ardente de ouvir sobre Krishna, e animou-se dizendo: meu querido rei, você tem uma inteligência aguda, porque está muito ansioso por ouvir sobre os passatempos de Krishna. Ele informou a Maharaj Parikshit que ouvir e cantar os passatempos de Krishna é tão auspicioso
que o processo purifica as três pessoas que dele participam: aquele que recita os tópicos transcendentais de Krishna, aquele que ouve os tais tópicos transcendentais e aquele que pergunta acerca dele. Esses passatempos são exatamente como a água do Ganges e flui do dedo do pé do Senhor Vishnu, purificam os três mundos. Bhurbhuva Swaha. E os sistemas planetários superior, intermediário e inferior. Então, nesse ponto aqui, é concluída a introdução do livro de Krishna. Os passatempos de Krishna, eles são bem interessantes porque ele não está sujeito a tempo, né? Ele não está sujeito a seguir uma trajetória linear, né? O Bhagavatam, ele vai começar a falar sobre várias coisas ali, né? Sobre PDF do livro, você tem aí, Raghunandan? Talvez tenha no Guardiões da Devoção. A gente pode verificar isso já já. Então, ele pode manifestar várias de suas expansões, né? Imagina só, quando eu leio aquele terceiro canto do Srimad Bhagavatam, onde é narrada a criação, né? Que ele fala sobre o Mahavishnu, né? Sobre a forma de Krishna imensa, que está meditando na forma pessoal dele, né? A forma pessoal de Krishna, Govinda, tocando flautinha, né? Curvadinho, em três pontos. Ele tá, imagina, uma forma que é além da nossa compreensão, meditando na forma pessoal dele, e durante essa meditação, do umbigo dele nasce uma flor de lótus e começa a criação com o primeiro ser criado, Brahma, o número 1. E dos poros dessa forma começam a se manifestar uns globos que são onde são criados os universos, né? E esse Mahavishnu, ele vai se expandindo, né? Se expandindo e criando tudo. E ele fecunda a natureza material só com o olhar, né? Siddhara Maharaj fala disso, Shambho, né? Quando fecunda Prakriti. E ele vai se expandindo. E ele é sempre completo nele mesmo, como fala o primeiro verso da invocação do Sri Upanishad, né? Om Purnamada Purnamidam Purnapurnamudacate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Ele nunca se perde, ele é sempre completo nele mesmo. E ele vai entrando em tudo, do mais sutil ao mais grosseiro, para se fazer a criação. Ele se expande, mas ele entra dentro do átomo. Ele é o átomo, né? Ele está ali dentro. Se não tiver ele, não tem nada. Nunca existiu, ninguém nem lembra, né? E nesse interim, o Mahavishnu está lá meditando na forma pessoal dele, a suprema personalidade de Deus, Krishna. E eu não conseguia compreender muito isso. Eu tenho um amigo, um amigão assim, que eu tenho muita saudade dele, chamado Virochana Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, e ele sempre falava a respeito disso. Ele falava: Prabhu, Krishna não faz nada, ele só está desfrutando dos passatempos dele. O resto são as expansões dele que fazem. Como Prabhupada falou aqui, quem aniquila os demônios é a porção de Vishnu, que está dentro ali da suprema personalidade de Deus. Então, os passatempos dele, eu não conseguia, por exemplo, compreender, e às vezes eu via muito questionamento de pessoas que vinham ao tempo. Como é que ele está narrando essa história, se não tinha criação ainda? E como é que esse Mahavishnu está meditando na forma pessoal dele em Vrindavan, se não tinha? Já tinha, né? Logo no primeiro verso do Brahma Samhita é falado a respeito disso. Isvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Ele é a causa de todas as causas, né? É o Adoksha original lá. Não tem como explicar, calcular. O passatempo dele não é reto, é curvo. Curvo como ele, né?
Sri Bangalarita, 3 vezes curvado. E é pleno de doçura. Como disse Srila Prabhupada no finalzinho da explicação dele aqui, da introdução, ele fala que todo mundo se beneficia de se ouvir Harikatha, de se ler. 3 pessoas, quem fala e quem ouve, né? É aquele que está escutando tudo. Então, vocês estão me ocupando em consciência de Krishna, eu sou grato por essa oportunidade. Eu tenho certeza que quando o Padvana Maharaj voltar, vai ser muito bom, né? A gente vai ter um Kirtana bem forte, pesado, para matar a saudade, e muita coisa positiva pode acontecer disso, né? Com relação a Bhakti. Eu agradeço. Hoje à noite, às 18h30, quem acompanha o Templo Hare Krishna, tudo junto, Krishna com SH, no Instagram, que é o do Templo de Santos, eu faço o estudo do Bhagavad Gita hoje ainda. Se der tarde, Nishinha Kavacha. Hare Krishna, Dandavat Pranamas, Vancha Kalpataru Vesha, Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebeu, Vaishnavebeu Namo Namaha. Muito obrigado, Hare Krishna. Jai Srila Gurudev Ki